Quem? Então, vamos lá. Às vezes, celulares falam sozinhos, né? Esse Google Assistente, né? O meu também. Né? E, às vezes, ele nos deixa em situações até que constrangedoras. Né? Você fala um negócio com alguém, essa palavra, não sei o quê. Oh, meu Deus do céu. E, então, eu costumo fazer assim. Depois, eu vou pegar o seu nome completo e para mandar para você o convite do Google Classroom. No Google Classroom é onde nós estamos postando as nossas atividades. E tem atividade para entregar agora, dia 5 de março, certo, seu Alexandre? Você já fez, seu Alexandre? Ainda não. Você sabe quantas atividades o senhor tem para fazer, seu Alexandre? No mínimo 12, né? No mínimo 12. Um conselho que eu dou ao senhor e aos demais que estão aqui, não deixem para fazer tudo no dia 4 à noite, entende? Tipo, 10 horas da noite, inclusive, né? Vou fazer tudo hoje, né? Tudo na quinta-feira, para entregar na sexta, né? Então, façam antes. Tá? A minha atividade que eu passei para vocês é um formulário do Google Classroom, inclusive. Né? Eu fui bonzinho com vocês. Eu coloquei só umas 10 perguntinhas lá, tudo teste. Né? Devia ter colocado umas 50, né, seu Pablo? Então, vamos lá. A gente estava discutindo, na aula de ontem, falamos da aula... Falamos... O que é que nós estamos falando? Não? Escrever aqui para vocês. Estão aqui. No nono ano, a gente vai estudar a nossa república. Nossa primeira república. Antes de eu falar de república, no Brasil nós tivemos um império. Né? Então, a gente começou a ver desde o período joanino, né, que é quando a família real de Portugal vem para cá, de Dom João VI, por isso que é joanino, né? De João, que ficaram aqui de 1808 até 1821. Depois tivemos o primeiro reinado, né, que acontece com a proclamação da independência, né? Primeiro reinado, né, que já viu, vai de 1822 até 1831. Desculpem, ontem eu dei uma informação errada, falei que o primeiro reinado acabava em 34, não, ele acabou em 1831, eu que me enganei. Em 34 é quando Dom Pedro morreu. Aí temos o período regencial, que a gente vai ver hoje, vai de 1831 até 1840, e depois começa o segundo reinado, que é quando surge Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, quando acontece a nossa República. Então, nós estamos revendo isso daqui, isso aqui é do 8º ano, né? A disciplina do 8º ano. Estamos revendo isso daí. Então, nós paramos ontem, onde Dom Pedro, né, eu até vou colocar a aula de ontem, hoje eu coloco sem falta para vocês, as aulas dessa semana, vou colocar hoje no grupo de vocês. Nós paramos na aula de ontem, onde Dom Pedro, que sofreu, Dom Pedro I, que é a pessoa que proclamou a independência, visto como herói nacional, mas se torna
um imperador absolutista, ou seja, só ele tinha razão. Ele, inclusive, coloca isso na Constituição, escrita em 1824, que é a primeira Constituição do Brasil. E acontece muitas revoltas pelo país, ele acaba abdicando, ou seja, ele abre mão do trono em nome do filho dele. Só que o filho dele, na época, um tal de Pedro, também era o mesmo nome que ele, né? Pedro de Alcântara, tinha, na época, 5 anos de idade. E a Constituição brasileira não permitia que uma criança de 5 anos de idade se tornasse imperador. Estou falando com você, estou procurando aqui o slide que eu quero. Então, eu tenho que ter, né, junto com essa criança, algumas pessoas, né, para comandar o país, para serem os tutores dessa criança. E esse pessoal foi chamado de regentes. Por isso que se chama do período regencial, quando o Brasil foi administrado, né? Tá travando? É a internet, né? Deixa eu tirar a câmera aqui. Vamos ver agora se... Está aparecendo para vocês essa... Você está com seu celular aí? Não? Essa apresentação eu vou mandar para vocês também, tá? Apareceu? Então, pega até a primeira foto aqui, é da abdicação de Dom Pedro, né? Representa aqui a Dom Pedro dando a coroa, né, para o filho. Nessa época, no Brasil, nós tínhamos alguns partidos políticos, né? A gente vai ver que, ao longo da história, essa coisa de partido político no Brasil nunca foi muito diferente do que é hoje. Quando Dom Pedro I vai embora, é quando começa esse período regencial. Então, vamos ver quem são esses senhores. Então, no meu período regencial, né, eu coloco aqui para vocês. Quer sentar aqui, para você ver? Precisa manter um certo distanciamento. Pega a cadeira aqui e se coloca aqui. Isabela, né? Meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Pode me chamar disso, Oi? pode me chamar disso, se você quiser, para você não esquecer. Mas eu não sei se tem outra Isa na sala. Então, é Isadora. Até vou escrever aqui. Isadora e Alexandre. Depois vou pegar o nome do pessoal. Isso, pessoal de casa. Está dando para você ver? Então, inicialmente, eu tenho uma regência trina provisória, ou seja, são 3 pessoas escolhidas para serem os regentes, provisoriamente, né, porque eles ficaram muito pouco tempo, por isso que ela se chama provisória. Depois a gente chama outras pessoas, foram escolhidas, é minha regência trina permanente, que ficaram mais tempo só por causa disso. E aí a gente vai ver que teve um fato que acontece, que de 3 pessoas eu passo para uma regência una, ou seja, de apenas uma pessoa. Essa pessoa foi o padre Feijó, e depois o padre Feijó sai para ficar a regência do Araújo Lima. E durante esse período regencial, que são esses 9 anos aqui, acontecem várias revoltas no Brasil, né, que é a Guerra de Farrapos, a Revolta dos Malês, Sabinada, a Cabinagem, a Balaiada, que a gente vai ver daqui a pouco o que foram essas daí. Eu tenho aqui a Regina Trina provisória, né? Depois ela vai ser chamada de provisória porque ela durou só 2 meses. Então, assim que o Dom Pedro I abdicou ao trono,
ele pede para o José Bonifácio, né, ser o regente do Brasil. E que é dos partidos políticos, né, que eram os partidos conservadores e liberais, e liberal que existia na época, falam, não, agora você não manda mais nada. Agora vai ter 3 pessoas para comandar o Brasil. Então, eles chamam um oficial do Exército, que é o Francisco de Lima, e 2 políticos, né? Esses políticos são 2 fazendeiros, o Carneiro Campos e o Nicolau Pereira. Isso aqui dura só 2 meses. E como o país estava revolto, né, de quando saiu Dom Pedro I, a principal missão desse grupo aqui foi buscar estabelecer a paz interna do país. Né? Como é que ele faz isso? Anistiando a esses revoltosos. Passados esses 2 meses, são eleitos, né, novos regentes. Então, agora tem uma regência que dura 4 anos. Continuo com o Francisco de Lima, que representa o Exército, né? Só que agora colocou outros 2 deputados, o Braulio Muniz e o Costa Carvalho. Os partidos políticos existentes nesse período eram os exaltados, os moderados e os restauradores. E a gente vai ver que esses partidos políticos, que existem até hoje, só que com outros nomes, nesses grupos políticos aqui, quem comanda o Brasil, essas 3 pessoas, elas têm um caráter mais liberal e menos conservador. Os políticos brasileiros dessa época, e isso existe ainda hoje, você tem aquele político, daqueles partidos mais conservadores, que querem deixar a coisa como está, e o pessoal mais liberal, que quer fazer mudanças. É o que o pessoal chama muito de direita, esquerda, né? Isso sempre existiu na política de todos os países. Existem as pessoas mais conservadoras e as mais liberais. Não quer dizer que um é melhor que o outro, não. São ideias diferentes. Então, esses grupos políticos aqui, quem eram? Tá? Os restauradores queriam que Dom Pedro I voltasse. Dom Pedro I tinha ido para Portugal, eles queriam que Dom Pedro I retornasse com o seu absolutismo, né? O que é o absolutismo que vocês viram no ano passado? E eram aqueles reis, né? O rei absolutista é o rei que manda em tudo, né? Não existe uma constituição para ele obedecer. Ele é absoluto. O que ele falar, está falado. É que nem a casa de vocês. Quer ver quem manda na sua casa? Sua mãe, né? Quem manda na sua casa? Quem manda na minha casa é minha mulher. Ou seja, a gente ainda quase que vive num regime absolutista, né? A gente não discute com a mãe. O que ela falar, está falado, né? Pode reparar, nem o pai de vocês que discute com a mãe, né? Qualquer coisa a sua mãe falou, não vamos meter, né? Porque a gente não quer briga com a mãe. Então, é exatamente isso. É o pessoal que tem um poder absoluto. E quem eram essas pessoas que estavam no grupo, desse grupo restauradores? Comerciantes portugueses que viviam no Brasil, militares de alta patente, né, os comandantes. Por quê? Porque todos eles foram designados por Dom Pedro I e altos funcionários. Os liberais exaltados, eles queriam o quê? Que o poder fosse descentralizado, ou seja, que o poder político, cada estado tivesse sua autonomia. Aqui está, autonomia administrativa das províncias. As províncias é o que a gente conhece hoje como os estados. O estado de São Paulo, o estado do Rio, era antigamente a província de São Paulo, a província do Rio de Janeiro, a província da Bahia, eram esses os nomes que existiam. E esses liberais exaltados queriam implantar aqui a república, não queriam mais a monarquia. Porque em toda a América, né, a gente costuma falar que a América, nesta época, o Brasil é uma monarquia rodeado
de repúblicas. Os países da América Latina e da América do Sul, conforme eles foram se tornando independentes, nenhum deles se tornou monarquia. Todos eles se tornaram repúblicas. Todos eles tiveram presidentes. Só o Brasil que se tornou uma monarquia. Por quê? Porque nós não tivemos no Brasil uma guerra para a independência. A nossa independência ficou... Quem fez a independência foi a mesma família que estava no Brasil desde 1808. Dom Pedro I era filho de Dom João VI. Né? Como Dom Pedro II é filho de Dom Pedro I. Ou seja, a coisa foi passando, nunca teve guerra por causa disso, vai passando de pai para filho. Já os liberais moderados já queriam uma unidade territorial, defendiam a monarquia e a escravidão, né, e ordem social. Eles entendiam que só com essa ordem social se manteria essa unidade territorial. E o aumento do poder das províncias. E quem eram as pessoas que apoiavam isso? Os liberais exaltados eram os profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários e militares de menor patente. E os liberais moderados são os grandes proprietários rurais. Por isso que eles sempre apoiaram a escravidão. Por isso que quando o Brasil se tornou independente, nós não acabamos com a escravidão. Por quê? Porque quem apoiou a independência eram os grandes proprietários rurais. Então, economicamente, ter escravo nessa época era um grande negócio. Né? Era mão de obra, né, que levava o Brasil para que fazia o Brasil produzir. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: o Brasil, o negro não precisou do Brasil para existir, mas o Brasil precisou do negro para existir. Né? Então, se não tivessem sido os negros, nós não seríamos o país que somos hoje. E quem ia trabalhar? Então, quem trabalhava nessa época eram os escravos. Em 1831, foi criada a Guarda Nacional. E quem podia participar dessa Guarda Nacional? Pessoas com idade de 21 a 60 anos, mas que tivessem uma renda anual de 100 mil réis. 100 mil réis se equivaleria hoje a uma renda anual de uns 20, 30 mil reais. Né? O Brasil não tinha um exército desenvolvido nessa ocasião. Ele tinha o quê? Ele desenvolveu o quê? A Guarda Nacional. Então, cada local, né, nesse período que o governo entrega aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. Vocês já ouviram falar que no interior, principalmente do Nordeste, quem comanda determinada região é um determinado coronel? Isso vem desta época aqui. Se vocês forem ler os livros do Jorge Amado, né, algumas obras do Jorge Amado, Gabriela, A Tenda dos Milagres. Jorge Amado é um escritor baiano, né, foi um dos grandes escritores brasileiros, onde as obras dele retratam muito a vida no Nordeste. E sempre fala-se dos coronéis, que eram as pessoas que comandavam. Tanto é que na República, que a gente vai ver mais para frente, esses fazendeiros, esses donos, esses fazendeiros mais ricos, donos da região onde ele mora, é ele que vai falar para quem ela vai, em quem ela vai votar. Ou seja, as eleições no começo da República... Vocês conhecem a Jennifer? Conhece a Jennifer? Vocês vão conhecer ela facilmente, que é a aluna que mais faz barulho na escola. Né? É a gente. Sempre está tropeçando. Faz isso. Ela adora fazer barulho.
Então, nessa época aqui, vocês vão ver que esses fazendeiros ricos é a mesma elite que nós temos hoje aqui que comanda o Brasil. Esse pessoal nunca mudou, na realidade. São aquelas famílias que mandam nas cidades. Né? Pegando aqui em Indaiatuba, por exemplo, famílias famosas aqui da cidade. É a família Stanislau do Amaral, que é uma família muito rica. Aqui, família Bicudo. Né? São famílias que tiveram muitas terras e muitos escravos. Pra vocês terem uma ideia, vocês conhecem Itaici? O bairro de Itaici? Não, eu cheguei na época por uma semana. Você viu de onde? Eu vim de Minas Gerais. De Minas? Que lugar de Minas? Lavras. De Lavras? Perto. Eu sempre morei em São Bernardo, mas meu último ano... Você estava em Lavras. Então, tá bom. Mas Itaici é um bairro que nós temos aqui. Né? A avenida que vai para Itaici, sabe o nome daquela avenida? É Antônio Stanislau do Amaral, o nome daquela avenida. Por quê? Porque esse senhor, um dos homens mais ricos da cidade, só ele tinha 400 escravos. Ele tinha fazenda em quase todo Indaiatuba. Né? As fazendas da família Stanislau do Amaral iam até quase Capivari. Era muita terra que esse pessoal tinha. Né? Então, ele era um dos coronéis da cidade. Um desses fazendeiros mais ricos. Então, aqui tem a foto da Guarda Nacional, né? Como é que era o uniforme desse pessoal. Só que nessa época eu estava tendo muitas agitações e muitas revoltas nas províncias. Aí o governo, ele faz o chamado Ato Adicional de 1834, ou seja, ele faz uma lei para constar, ele faz uma adição à Constituição da época. Por isso que se chama um ato adicional. Hoje, se eu quiser mexer na Constituição do país, eu faço uma PEC, né? Não estão ouvindo falar que está tendo a PEC dos deputados federais, que eles querem, né, aumentar a proteção deles? Então, eles estão escrevendo uma lei para eles querem alterar a Constituição. Então, atualmente eu faço uma PEC. Nessa época aqui, no século XIX, eu fazia um ato adicional, porque eu ia adicionar alguma coisa à Constituição. E o que é que eu queria adicionar? Nós tínhamos a regência trina, não tínhamos? Eram 3 pessoas. O ato adicional, ele institui a regência una, ou seja, um regente por 4 anos no cargo. Né? Ele suspende o poder moderador. O que é o poder moderador? É o poder do imperador, que está acima do que determina a própria Constituição. E ele cria ação das assembleias legislativas nas províncias, né, que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos. Ou seja, nesse período, não existia Assembleia Legislativa. Só o governo central é que podia fazer os impostos, faziam as leis. A partir desse ato adicional, eu faço com que as províncias, os estados, tenham mais liberdade de fazer as suas leis, que é o que existe hoje, né? Nós temos o governo federal e o governo estadual. Você sabe qual é o nome oficial do Brasil? O Brasil tem um nome oficial. País. Qual o nome? Sabe? Já ouviu falar? Vocês sabem de casa qual é o nome oficial do Brasil, gente? O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Por quê? Porque a República, por causa do regime político nosso. Federativa, porque nós estamos numa federação. O Brasil é o nome do país. Por que se chama Estados Unidos da América?
que são vários estados que se uniram na América. Por isso que os Estados Unidos se chamam Estados Unidos, né? Então, o Brasil já teve o nome, que a gente vai ver isso mais para frente, Estados Unidos do Brasil. O Brasil já teve esse nome, né? Aí depois mudou para a República Federativa do Brasil. Tudo bem até aí, gente? E quais eram os partidos políticos que existiam na ocasião, né? Era aquele que nós vimos, né? Os restauradores, os exaltados e os moderados. Só que, em 1834, quando é feito esse ato adicional, D. Pedro I morreu. Se ele morreu, não tem mais como ele voltar. Então, os exaltados, né? Os restauradores, né? Se juntam aos moderados, né? E sobra esse partido. Agora só tenho 2 partidos no Brasil, os exaltados e os moderados. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque a gente você sai de 5 para as 11, né? Esse horário de vocês. Aí a próxima aula eu continuo daqui. Tudo bem, pessoal de casa? Pessoal? Beleza. Não, eu quero anotar o nome de vocês, por favor. Oi? Isso. Não, você sabe o que aconteceu? E eu só fui perceber isso depois. Não sei quem entrou e o computador desligou o microfone. Eu falei, ai, meu Deus. Depois, no final da aula, que voltou a ficar ligado, né? Porque foi a hora que eu percebi. A gente vai aprendendo, né? São as intempéries que vão acontecendo. Vou parar de gravar aqui. Obrigado ao pessoal de casa.